Olá, eu sou a professora Áquila e vocês estão no canal Dicas da Pro. Hoje nós iremos falar sobre o agrupamento, o comando chamado Group By em SQL Server. A cláusula Group By, ela vai dividir os dados em grupos. Normalmente é usado como uma função agregada. Há também um vídeo nesse canal falando sobre as funções agregadas. E todos os valores nulos na coluna do Group By são tratados também como um grupo. A sintaxe simplificada, ela vai seguir da seguinte forma. A gente tem o select, onde nós iremos selecionar a lista de atributos, o from, onde nós iremos definir da onde que vêm esses atributos, ou seja, o nome da tabela, o where, onde, coloca as condições de pesquisa e assim a gente coloca aí o group by, onde nós podemos inserir o all, que nós veremos também nesta aula, e também a função agregada. Um exemplo aí da aplicação do Group By. Então, vamos imaginar que nós temos uma entidade livro, a tabela livro, e nessa tabela nós temos os seguintes atributos: gênero e preço. Com a seleção desses dois atributos aqui, na cláusula do select, eu quero mostrar o gênero dos que eu tenho cadastrado nessa tabela e eu quero verificar qual que é a média, do preço desses gêneros. Então, a VG é a função agregada que resulta na média daquela coluna que é especificada. No caso, a coluna aqui, o atributo, é o preço. E os dois atributos vêm da tabela TB_livro. E eu quero fazer essa pesquisa de uma forma que venha a recuperação com o gênero agrupado. Então, todos os livros vão vir aí agrupados por gênero. Um outro exemplo de utilização do Group By é que a gente pode acrescentar aí uma organização também. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o Select, onde eu vou selecionar o preço e também o gênero. No caso, o preço, eu vou querer saber a média, do preço, e aqui vai ser por gênero. Vou definir da onde que vem esses dois atributos, que vem da tabela TB_livro, e eu vou organizar aí, vou agrupar esse conteúdo pelo gênero. Só que eu quero que esse agrupamento também venha em uma ordem. E que ordem é essa? Essa ordem pode ser definida com o comando order by. E eu posso ordenar de maneira crescente ou decrescente. Se não tem um ASCII nem um DESC aqui na frente, de ascendente e decrescente, ele fica organizado de maneira crescente, do menor para o maior. Então, eu vou ordenar aqui do menor preço para o maior preço. Ainda falando da cláusula where, porque a gente pode também inserir aí o where e depois colocar um agrupamento e também uma ordenação. No caso, ela continua com a mesma função, ela elimina as linhas antes de fazer os agrupamentos. Então, a gente consegue aplicar uma condição à tabela antes que os grupos sejam formados. Então, primeiro aí se aplica a cláusula, a definição, a condição de pesquisa e depois eu vou e faço o agrupamento, crio os grupos. Mas aqui, não vai ser aceito nenhuma função agregada quando a gente aplica aí a cláusula where. Veja o exemplo como fica. Lembrando que a sintaxe continua a mesma. Seleciono os atributos, digo da onde vêm esses atributos, que é o nome da tabela, coloco a condição e, por fim, a gente coloca aí o group by, que é a condição de agrupamento. Olha o exemplo, então. Nós vamos selecionar, continuamos com a tabela aqui, vendas. Vamos selecionar
ID do livro e aqui iremos colocar a quantidade, vamos fazer a soma, né? Sum é soma, função agregada. Vou dizer que esses dois atributos está vindo da tabela TB_vendas. E aí eu vou colocar uma condição. Qual é a condição? Que o desconto tenha sido maior que 50. E aí eu quero fazer esse agrupamento por código do livro, do ID livro. Então, eu vou responder a pergunta, né? Utilizando esses comandos aqui. Quais os livros que foram vendidos com desconto maior que 50? Então, eu vou ter como resultado o ID de todos os livros, a soma da quantidade, e aí eu coloquei aí a condição do desconto que seja aí maior que 50. Temos também a aplicação do qualificador chamado AL, que no caso ele pode ser usado com o group by. Inclui no resultado de grupos determinados ou mais do que um grupo, mas que não tem aí linhas que satisfazem a condição do where. O valor agregado, ele também será nulo, né, para as linhas que não satisfazem aí essa condição do where. Nós temos dois exemplos a seguir para vocês verem a diferença. Primeiro exemplo, a gente está com a tabela livro, onde eu selecionei aqui o ID do livro e a gente vai calcular aqui a média com a função agregada dos preços dos livros. E aí a gente vai colocar uma condição. Observem que nesse exemplo não tem AL. Eu vou visualizar todos os livros, né? Todos os IDs dos livros organizados por gênero, onde os gêneros pode ser tanto negócios ou informática. E eu vou agrupar, né? Todos os livros de acordo com o gênero. Então, vai vir todos de negócios primeiro e depois virá todos de informática. Então, a gente agrupou por gênero, mas aqui a gente não está aplicando o AL, o qualificador, né? Que eu estou agrupando por apenas o gênero. Aqui a diferença é que eu vou fazer o quê? Vou utilizar os dois gêneros, tanto negócios aí quanto informática. Então, ele vai me resultar aí nesse agrupamento entre todos os gêneros citados. Essa foi a aula de agrupamento, utilizando aí o comando chamado group by em SQL Server. Até a próxima aula.